Olá, pessoal, tudo bem? Como prometido, tô aqui. Blogueirinha? Check. Última explicação do caderno 1, certo? É o caderno que fecha aí o nosso primeiro bimestre, conteúdo que fecha a apostila do caderno 1, né? E que vai já fazer parte da nossa verificação do segundo bimestre, da nossa primeira verificação. Então, como fechamos esse primeiro caderno? Fechamos com um trabalho sobre os textos argumentativos, né? E aí, Patrícia, texto argumentativo, e aí? Qual a diferença dele para os outros? O que ele pode ter? O que ele pode não ter? Gente, lembra, a primeira coisa, ele não é uma narrativa, não existe primeira pessoa aí neste momento, né? Os textos dissertativos vão ser trabalhados em terceira pessoa e dentro do meu texto, né, de argumentação, que tipos de argumentos eu posso ter para trabalhar? Então, o nosso conteúdo vai girar mais ou menos em torno disso, né? Quais são os tipos de argumentos que nós podemos usar nesses tipos de texto, né? E quais são os tipos de textos argumentativos que eu vou ter, né? São coisas diferentes. Vocês conseguem perceber isso, né? Quais são os tipos de textos argumentativos que eu tenho? Crônica argumentativa, né? O texto dissertativo argumentativo por si só, a carta do leitor, o editorial, que tipo de texto pode ser argumentativo. E dentro desses textos argumentativos, quais são os tipos de argumentos que podem ser usados? Quais são os tipos de argumentos que eu posso me utilizar para convencer, né, o leitor da minha tese defendida, apresentada, certo? Então, olha só, eu exemplifiquei aí no slide de vocês, que está postado lá no Canvas, 9 exemplos de argumentos. Mas o material de vocês, o material objetivo, ele vai trabalhar com mais afinco 4 tipos de argumentos apenas, né? A exemplificação, a causa e consequência, comprovação e autoridade. Então, ele traz isso com mais ênfase. No entanto, na aula eu falei para vocês também da enumeração, da comparação, né? Da evolução histórica e assim por diante, além da contraposição. Então vamos lá. Pensando um pouquinho aí, né, sobre os tipos de argumento que eu posso ter para construir meu texto argumentativo, eu tenho a exemplificação, né, ou o exemplo, como foi citado na apostila no material do objetivo, né? E a exemplificação nada mais é do que você trazer um exemplo específico da temática abordada no seu texto, né? Tendo o propósito de justificar a sua ideia, né? De justificar a sua tese que foi apresentada ali, de repente, no primeiro parágrafo, certo? Então, para justificar essa ideia, você traz exemplos, citações de exemplos. Lá no slide tem direitinho, né? Exemplos de trechos de textos que se utilizam, né, da exemplificação para o texto argumentativo, certo? Então é só olhar lá direitinho. E aí, tem algumas palavrinhas, lógico, né, que podem introduzir esses parágrafos que foram colocados também no slide, como para contextualizar. Eu posso começar, né, argumentando usando a seguinte expressão. Por exemplo, e aí você cita o exemplo ali no seu argumento. Ou a exemplo de, ou a título de exemplificação. Aí você cita ali algo que vai justificar aquele momento. Causa e consequência. Gente, causa e consequência, o próprio nome já diz, né? O que ele traz, o que ele apresenta? Ele apresenta os porquês, né? As razões de um determinado problema, né? E as consequências que ele traz, certo? Então você vai ter que apresentar para o seu leitor, né, os porquês, né, as causas e as consequências, os resultados daquilo, certo? E aí tem também lá no nosso slidezinho citação de um trecho mostrando exatamente essa relação de causa e consequência. Então, quando eu trago para o meu texto argumentativo a causa de um determinado problema, né, e o resultado desse, o porquê e depois a consequência dele, estou criando, né, um argumento de causa e consequência.
comparação, não, vou falar da comparação depois, porque o material objetivo não destaca isso. O material objetivo vai destacar aí depois a comprovação. O que é a comprovação? Nada mais é do que você desenvolver princípios científicos. Você vai trazer dados qualitativos ou quantitativos, né, de estudos reais, científicos, né, para comprovar a sua tese. Até coloquei lá no quadro, por exemplo, o ministro da Educação, Cristóvão Buarque, lançou o mapa da exclusão educacional. O estudo do INEP, feito a partir dos dados do IBGE, olha aí a comprovação, dados do IBGE, um órgão reconhecido, né? E do Censo Educacional do Ministério da Educação, mostram o número de crianças de 7 a 14 anos que estão fora das escolas e parari parará. Então eu citei, eu comprovei, e aí logo abaixo ele coloca ali uma porcentagem, vai trazer esses números. Então a comprovação nada mais é do que você trazer dados científicos, né? Tanto qualitativos quanto quantitativos, que comprovem tudo o que você está dizendo no seu argumento. Beleza? Depois, autoridade. O material também destaca essa questão da autoridade. Autoridade aí, no caso, é você se valer de alguma personalidade, né? Ou de alguém que é publicamente muito conhecido, sabe? Para fundamentar o seu argumento. Então, nela o que acontece? O interlocutor, muitas vezes, ele é levado a aceitar a validade, né, dos dados que você trouxe na tese, pela credibilidade atribuída, né, à palavra de alguém famoso, de alguém que tenha crédito naquela área, né? Lógico, se eu estou falando de educação, eu pego pessoas, estudiosos, educadores relacionados à área da educação. Se eu estou falando de futebol, eu vou trazer personalidades que tragam, que tenham credibilidade em relação à área do futebol, né? Grandes treinadores, grandes jogadores e assim por diante. Então isso é autoridade, argumento de autoridade, trazer, valer-se, né, da personalidade famosa, né, de pessoas que tenham crédito em relação ao assunto que você está tratando, certo? Tive que cortar o vídeo. Adivinha o que aconteceu? Carro do alho, vendendo alho, eita nós! Coisas da vida de uma professora, né? Que tem que gravar vídeo ou tem que dar aula online. Vocês já estão acostumados. Então, olha só. Falando ainda sobre a questão da autoridade, né? Vou citar aqui o trecho que eu coloquei, que é um trecho pequeno, tirado de um texto argumentativo que usa bem dessa fala de usar a personalidade que defende uma causa, né? Que eu estou dissertando, argumentando ali. Então, olha só. No livro didático tal, as personagens que praticam boas ações são sempre ilustradas como loiras de olhos azuis, enquanto as más são sempre morenas ou negras. Podemos dizer que o livro tal é racista, pois, segundo a antropóloga Kabengele Munganga, do Museu de Antropologia da USP, ilustrações que associam traços positivos apenas a determinados tipos raciais são racistas. Então, usou de uma pesquisadora, né, de um dado defendido por uma pesquisadora famosa que defende ideias em relação à causa racial, né, para justificar determinado argumento colocado ali naquele texto argumentativo, certo? Quero falar um pouquinho da comparação ainda, né, que o material não destaca, mas geralmente a comparação é quando você coloca duas ideias, né, nos seus argumentos, compara mesmo assim, colocando duas ideias no argumento e destacando as semelhanças e as diferenças dessas duas ideias, né, enquanto você discorre ali no seu argumento, certo? Tem também explicação, tem exemplo lá no slidezinho que eu deixei no Canvas. Como extra também coloquei a questão da enumeração, né? A enumeração é quando você cita vários argumentos, de modo que diz uma série de fatos que vão comprovar a relevância, né, daquele argumento que está sendo
defendido ali. Então você lista, você pode colocar uma série de fatos que comprovem o seu argumento, né? Trazer fatos, que é muito parecido com a questão da evolução histórica, que tem aquela questão da cronologia, sabe? Quando você tem que trazer um fato histórico, né? Na enumeração você vai dar mais de 2. Né? No fato histórico, na evolução histórica, você vai trazer cronologicamente algo do passado e depois algo da atualidade para dentro do seu argumento, né? Para justificar ali a sua tese, a sua defesa de ideias, certo? A contraposição, que é quando você contesta ideias, né? Você traz, é quando você se põe contrário, a sua tese é contrária a determinada ideia, né? E você está contrapondo ali, né? Colocando o posicionamento contrário a determinado assunto e explicando o porquê de estar contrário àquele assunto, aquele determinado assunto, certo? Espero que dê para dar uma pinceladinha de explicação, às vezes dá uma clareada nas ideias, né? Falando um pouquinho que os textos argumentativos, eles são os artigos de opinião, né? Falei para vocês que antigamente o jornal, as revistas, eles traziam muitas vezes aquela carta do leitor, né? O artigo de opinião, a crônica argumentativa. O editorial é um exemplo de texto argumentativo. Aí tem a resenha crítica que eu falei, né? Que é quando você traz um resumo de algo, né? Uma resenha crítica, ela vai expressar opinião, né? Ele vai trazer ali uma criticidade. Por exemplo, se eu pedir uma resenha crítica a partir da leitura de um determinado livro, você vai trazer elementos da narrativa para mim no seu texto ali, na sua resenha crítica, porém, né, argumentando e comprovando, né, um determinado posicionamento em relação àquilo. Carta de solicitação de reclamação e o próprio texto dissertativo argumentativo, certo? Aí teve gente que falou assim pra mim, ai Patrícia, mas e aí, quantas linhas tem que ter o texto dissertativo argumentativo, né, como que eu trabalharia isso? Então, em geral, apresenta-se no primeiro parágrafo uma tese, né? A tese que você vai defender, né? Ou que você vai se contrapor, né? Não sei, de repente. Apresenta a sua tese, primeiro parágrafo. Parágrafo seguinte, você tem que usar para argumentar. Então, vão se apresentar nos próximos parágrafos os seus argumentos, de acordo com o tipo de argumento que você escolheu, né? E aí vai entrar... de preferência um argumento em cada parágrafo, porém os argumentos eles não são soltos, hein? Eles têm que estar interligados, né? Lembrando que cada parágrafo é um argumento, mas ele não está sozinho no planeta. Ele está ali ligado às ideias que se seguem no texto, né? E provavelmente na conclusão você vai apresentar ali uma proposta de intervenção, né? Uma solução para o problema, né? E vai retomar aquela tese. Mas eu tenho que escrever a tese todinha de novo no último parágrafo? Claro que não. Você só retoma a ideia da tese. Você vai citar de alguma maneira, né, a ideia principal da sua tese, certo? Sem escrever a tese todinha novamente, por favor. Que daí se torna um texto repetitivo. Cuidado com as repetições num texto dissertativo argumentativo. Os textos argumentativos, eles exigem linguagem formal, vocabulário amplo, impecável, redigido sempre assim, terceira pessoa, né? Bem bonito. Use de toda a classe linguística que vocês têm, né? Quando vão redigir algo dissertativo. E eu espero ter contribuído um pouquinho com vocês. Beijo para vocês. Se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa um like. Falei que eu ia dizer isso no final desse vídeo. Bem blogueirinha, esperando ajudá-los. Beijo para todos. Tchau!